Começando mais um podcast O Mariliense, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos assiste através da TV mais canal 13 da Life, muito obrigado, toda a região, são mais de 23 cidades acompanhando nosso podcast semanalmente às segundas-feiras às 19 horas ao vivo, e também através do portal mariliense.com você tem todos os episódios à sua disposição, também no nosso YouTube e também no nosso Spotify. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês nesse ano. E hoje, especialmente, um podcast diferente, um podcast com o pessoal aqui interno nosso, tá? Nossos colunistas estão aqui para bater um papo com vocês, para a gente fazer um balanço desse ano, né? Primeiro, muito obrigado, doutora Ana Gláucia Lima tá aqui, o Michele também tá aqui, e a Valéria era para estar aqui e não tá. A Valéria é assim, né? Ela vem quando ela quer, e é assim que funciona, mas eu vou mandar o presente para ela lá, tá aqui em cima da mesa, daqui a pouquinho a gente vai falar do presente que o Theo nos possibilitou de dar para os nossos colunistas esse ano, né, um kit da Tatu Beer, né, e daqui a pouquinho a gente vai falar certinho, mas eu quero primeiro saber como é que a senhora está, né, você que agora é de São Paulo, é paulistana, né, como é que tá essa vida corrida sua? Seja bem-vinda. Obrigada, Atos, obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Pois é, um desafio novo esse ano, né, fui para lá agora em maio, estou me adaptando à cidade grande, eu que sou bem interior, bem, né, adoro estar junto com o pessoal, assim, tô me adaptando lá, mas continuo nos atendimentos online, continuo trabalhando em casa e tá tudo certo, tudo caminhando, graças a Deus. Que bom. E o Michele, hein? Michele Marvulo, hein? Que prazer recebê-lo hoje, novamente aqui no nosso podcast, hoje diferente, né, Michele? Como é que você tá, meu querido? Tudo bem, Atos? Grande abraço a você, grande abraço a Ana, né? Pessoal da casa do podcast. Uma alegria, tá tudo bem, graças a Deus, né? Acho que um ano bastante corrido, né, para todo mundo, tá chegando ao final aí com Copa do Mundo em andamento, né, e estamos tocando a bola, né, temos o nosso podcast também dentro do omariliense.com, todas as terças-feiras às 8 da noite, né, o Papo com o Papa, e estamos caminhando, viu, Atos? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, né, de estarmos aqui novamente conversando com você e com o teu público. Eu que fico muito feliz de receber vocês, né? Quando eu tive essa ideia, falei, nossa, será que vai dar certo, né? A doutora Ana tá lá em São Paulo, né? E quem faltou foi a Valéria, né? Que mora aqui do lado, né? Que podia estar aqui, mas ela tá muito bem representada, a sua coluna social, realmente dando muita visualização no site, né? A doutora Ana tá desde o começo com a gente, desde o primeiro mês. O Michele agora também tem a coluna dele esportiva, tem o podcast, então tá muito legal. O site esse ano, para vocês terem ideia, já bateu a meta de 2022, né, que era para bater agora em dezembro, já bateu a nossa meta que a gente tinha estipulado de visualização, então o crescimento realmente esse ano foi muito bom, e tudo isso não tem significado nenhum para mim se não tiver vocês juntos aqui para a gente comemorar de uma maneira singela esse ano muito importante para as nossas vidas. Estamos vivos depois de uma pandemia. Sim. E também comemorar que a coisa está andando, gente. As coisas estão fluindo, então é muito importante a gente sempre ter essa confraternização, e eu quero manter. O ano que vem também quero fazer de novo. Estou muito feliz. É muito motivacional até, né? Faz a gente dar uma impulsionada na gente em continuar, né? A gente tem que estar olhando para esses lados positivos, né? Que a gente está plantando e ver o que a gente está colhendo de tudo isso. E a gente continuar nesse movimento. Exatamente. E a gente fica feliz, né, de saber que a meta já foi alcançada agora em 2022, ver que o site, né, está cada vez crescendo mais, aumentando também o número lá de inscritos no canal, o que é muito legal também. Isso dá visualização, promove o site. Para nós é uma alegria, né, fazer parte do site omariliense.com. Estamos à disposição. Vamos ver se a gente vai renovar o contrato aí para 2023, né? E tem aí que vem os pontinhos, né? Os 3 pontinhos. Mas pelo jeito, né, Ana? Eu acho que sim. Olha como nós estamos sendo tratados aqui, viu? Mas realmente foi um ano muito bom, assim. Muita gente conhecendo o portal, né? Nós estamos chegando a 3 anos aí em junho. Nós fizemos 2 anos há pouco tempo, então é uma coisa nova. Então, a gente sabe que o leitor é hábito, a pessoa se adapta a um tipo de editorial, é difícil dela procurar um outro. E quando ela procura, o nosso portal tem a credibilidade, tem lá todo o nosso zelo, né? Você quando escreve, a Valéria quando também manda as suas fotos dos eventos, a gente tem sempre um cuidado muito grande, né? E é feito a várias mãos, né?
Fora vocês, tem o pessoal do suporte do TI, tem o pessoal que também são os terceirizados, por exemplo, o Gustavo e a galera toda que mexe com essa parte audiovisual. Então, não é feito por uma pessoa só. Em casa também tem a parceria da minha esposa, que eu não posso deixar de lembrar, que realmente turno, o seu braço direito, turno dobrado para ela, coitada, já tem o serviço dela, e também nos dá esse suporte tão grande. É difícil, viu? Não é fácil, mas também não é impossível. A gente vê o portal hoje com o YouTube, que tem quase 2.000 inscritos. Começamos do zero, né? Tem 2 podcasts no ar. Esse aqui que nós estamos, o do Michele, que já é líder de audiência no setor dele, que é esportivo, é uma coisa que o marilhense ama o MAC, ama o esporte. E tem um cara como o Michele, assim, do nosso lado, 50 anos de rádio aí, experiência em televisão, é fenomenal. Eu tô muito feliz, eu tô muito grato esse ano, sabe? E acredito que isso faz parte, né? A gente tem que ser sempre grato pelas oportunidades. Eu acho que hoje em dia a gente tem que agradecer mais do que pedir, né? E ainda mais depois desse período tão triste da humanidade, a gente tá aqui hoje sem máscara, sem preocupação, nem álcool gel, acho que o Gustavo coloca mais aqui. Mesmo assim, pessoal, se cuida, né? Tem que se vacinar aí, o pessoal que não tomou ainda a 3ª, 4ª dose, tá chegando a 5ª dose para idoso. Então, nunca é demais esse cuidado, ainda a gente tem que manter, né? Eu acho que a gente é muito grato nesse sentido, né? Lembrando das pessoas que sofreram e sofrem ainda todas as suas perdas, né? Mas eu penso muito nisso, que a gratidão... Eu trabalho muito a gratidão específica, sabe? Porque tem muitas pessoas que falam, eu sou grato pela vida, eu sou grato por eu estar respirando, e é isso. Não, eu acho que todos os dias, se possível, ou de uma maneira mais recorrente, a gente parar e tentar agradecer algo específico que aconteceu. Então, hoje eu agradeço por estar aqui em Marília falando com vocês, né? Isso é importante para mim, estar aqui com vocês, né? Lembrando dos momentos que a gente começou, verdade, né? O primeiro podcast que eu gravei também com você. Então, agradecer especificamente porque o nosso cérebro começa a entender isso. E aí o nosso cérebro, ele age congruentemente ao que a gente faz. E quando a gente está passando por momentos difíceis, a gente lembra das coisas boas que estão acontecendo. Então, é muito importante a gente fazer a gratidão específica. Então, se a pessoa está em casa, pensa aí, olha, o que eu sou grato especificamente? O que aconteceu que assim, mudou meu dia? Isso, então eu sou grato por isso. E a gente fazer esse treinamento de gratidão, na hora do dia mal, a gente consegue recuperar. Calma, é só um dia mal. Porque aconteceu isso. A gratidão não é generalizada, a gratidão é específica, né? Então, nós que estamos aqui somos gratos, as pessoas que estão em casa são, né, também são gratas por isso. E a gente procura até na dor. Quando meu pai faleceu, tem nada de bom na morte do meu pai, né? Ele me deixou, não tem nada de bom. Mas o que eu posso agradecer? Eu posso agradecer 42 anos que eu vivi com ele. Exato. Coisas que ele me ensinou, os meus valores, né? As lembranças positivas que eu tenho com ele. Tudo que ele ensinou pra gente, eu posso agradecer. Então, eu não só lembrar da falta que ele faz, mas a presença que ele teve 42 anos na minha vida. Então, é só uma mudança de olhar, sabe? Porque, de fato, não existe, vamos pensar positivo. Isso é muito superficial. Muito. Pensamento positivo, vai dar certo. Não, isso é muito superficial. É da boca pra fora isso. A gente tem que olhar de fato o que teve de bom. De fato, mudar o olhar. De fato, tirar daquele limonada mesmo, sabe? Sim. De verdade. Então, precisamos ser gratos. Inclusive, não sou grata pela pandemia, pela Covid, não. Mas ela foi importante. Pra gente olhar o que tem de valor de fato. As pessoas têm muito valor. A higiene tem muito valor. Cuidados básicos que a gente não se ligava, tem né? muito valor. Né? A vacina tem muito valor. A ciência tem muito valor. Então, o que a gente pode olhar para todo esse período de pandemia e tirar o que teve de bom? Retém o que é bom. E você falando sobre o seu pai, me lembro que o Michele também recentemente perdeu o pai dele também. E eu perdi o meu irmão, então estamos compactuando o mesmo luto, né? Sobrevivência dessa dor, né? Muito complicado pra gente perder pessoas tão próximas, né? E é o que você falou, tem que ter algo bom pra gente sintonizar, né? Pra gente mudar o nosso astral. Sabe por quê? Senão a gente vai junto. A gente não morreu concretamente, mas a gente pode ter morrido subjetivamente. Exato.
Eu me lembro que quando ele faleceu, eu virei com meus irmãos, né? A gente sentou em casa, porque minha mãe já também é falecida, né? E meus irmãos fora, o meu marido, que era meu namorado na época, já estava em São Paulo. Eu morava só com meu pai. E eu falei, agora? Eu não pagava aluguel. Meu pai que pagava aluguel. Sabe essas coisas assim? Baque, né? O que eu faço? A gente sentou na mesa, a gente se reuniu. E eu falei pra eles, eu não quero mais ser psicóloga. Não dá mais. Perdi a vontade. Não quero, porque o que eu vou falar pra eles é uma mentira, porque pra mim minha vida acabou. Sim. E aí, eu passei acho que mais ou menos uns 45 dias sem atender os pacientes. Aí tive uma paciente que mandou uma mensagem assim pra mim, Ana, eu sei que você tá sofrendo muito, mas eu preciso de você. Isso virou uma chave na minha cabeça. Falei, eu vou voltar. Aí eu atendia ela, comecei a atender um, atender outro. Aí eu desligava o computador, eu ia chorar. E aí eu ia. E eu falei, preciso dar um novo significado para isso. E ó, continuei. Então, é muito difícil. É muito difícil. Mas a gente precisa olhar para tudo que acontece. Tentar tirar algo de força ali, tentar tirar algo de estou aqui passando por isso porque existe um propósito para eu passar por tudo isso. Só pode, né? E vou. Só pode também, porque Se a gente não se apegar a a gente isso... entra num parafuso também de existencial, de será que tem, será que é verdade? Tudo que a gente estudou, que a gente leu, a gente fica meio bitolado, né? É uma vibe muito braba, assim, fico com pena das pessoas que convivem com a gente, né? Porque geralmente quem convive com a gente pode ser que não tenha até a mesma dor que a gente, compactue sim, mas a gente fica num estado de choque. Né? A gente Porque perde o chão, né? A gente tem que tomar muito cuidado pra gente também não continuar morto. Exato. Né? A gente não morrer junto com as nossas mortes. Né? São várias mortes que a gente vai vivendo, né? Então, eu acho que a gente precisa renascer. A gente pode até morrer, mas a gente precisa renascer em algum momento. Né? Isso é um passo. E eu digo assim, é um primeiro passo. Não é assim, renasci, tô ótimo, agora eu vou começar. Não, eu vou decidir renascer um pouquinho por dia. Exato. Né? Um pouquinho. Eu me lembro que eu ligava pro meu marido e falava assim, amor, eu tô sentindo muita falta do meu pai, é muito difícil. Falava tudo a mesma coisa pra ele. E ele ficava, eu entendo, Preto, eu entendo, é difícil mesmo, mas calma, vai passar. Lava o rosto e vamos. E por fora a gente tem essa casca, né? A gente fica tudo bem pra todo mundo, beleza. As pessoas criam tipo de uma barreira de não falar do assunto, né? As pessoas vira vão um tabuzinho, policiando. Né? Mas na hora que a gente deita pra dormir ou que a gente tá sozinho, é a hora que vem realmente todo aquele sentimento que a gente tem de falta, né? Porque faz falta realmente, igual você falou, você tinha uma rotina. Miquela tinha uma rotina, ia viajar, ia ver os pais. Eu trabalhei com meu irmão muitos anos, então muito jovem, 40 anos. Pô, 40 anos, tem tudo para viver. Então a gente entra num estado mental muito difícil de sair. E eu acho que esse exercício que você vem falando de gratidão é muito importante. E não gratidão genérica. Eu agradeço a Deus. Olha, oração 23. Não, assim, você conseguir enxergar, sabe? Você desenvolver esse olhar. É muito difícil, gente, desenvolver esse olhar. Mas a gente se esforçar em desenvolver esse olhar, né? O que tem de bom, né? Vocês tocaram num tema muito importante, que eu acho que é a gratidão, né? E a gente precisa ser grato, né? Tem a doutora estava falando, e eu vejo assim, a gente tem que ser grato até nas pequenas coisas. A gente conversa em casa com a minha esposa e às vezes a gente tem que agradecer, por exemplo, a Deus, o fato da gente conseguir tomar banho sozinho, sem precisar de ajuda de ninguém, que a gente passou isso com os nossos pais, né, de chegar quase no fim e não conseguir mais, de precisar de ajuda. A gente tem que ser grato pelo nosso olhar, né, pelo nossos olhos serem perfeitos, quando tanta gente que não consegue enxergar. Então acho que nas pequenas coisas, acho que a gratidão ela tem que fazer parte, tinha, né, que fazer parte da vida de todas as pessoas. O fato só de você acordar, né, poder abrir o olho, poder se levantar sozinho de uma cama já é motivo de muita gratidão. E depois aí é com a gente, né? Pedir saúde a Deus principalmente, né? E pra gente poder encarar os desafios do dia a dia. A doutora falou, não é fácil, né? A gente passa por umas perdas, né? E quando eu perdi a minha mãe com 82 anos, depois o meu pai, faltava um mês para 90 anos. Acho assim, até nisso teve gratidão da minha parte a Deus por ter tido o pai por quase 90 anos, a mãe por quase 82 anos. Quantas pessoas que não tiveram, né, essa oportunidade. Então,
é um baque realmente, né? A gente perde muito, né, vínculo, né, até com a cidade onde eles moravam. Eu vou muito pouco. A doutora falava em off que ela morou em Núbia Paulista, né, com 3 mil habitantes. A minha, que é Manduri, tem 9 mil habitantes, né? E a gente perde muito esse vínculo. Agora não tem o pai, não tem a mãe. Lógico, tem tios, tem primos, tudo. Não é a mesma coisa, né? Mas eu acho que a gratidão, Atos e doutor, eu tenho muito disso. Eu agradeço a Deus realmente por ter tido um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa por tanto tempo. Quanta gente que não tem, né? As pessoas têm que se ligar mais nesses detalhes também, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas pensam e falam de grandes conquistas. Né? Nossa, eu consegui fazer a viagem dos meus sonhos, consegui comprar o carro dos meus sonhos, o apartamento dos meus sonhos. E aí dá valor para as grandes conquistas. E aí trabalha só pensando nas grandes conquistas e esquecem as pequenas conquistas, né? Eu tenho uma família, né, de fora, que eles têm uma doença e que eles vão perder a visão. Você viu isso aí na internet? Eu vi. Eles vão perder a visão em algum momento e aí a família está viajando para eles guardarem as memórias. Olha isso, que loucura. Eu juro pra vocês que eu parei um pouco e fechei o meu olho, tentei andar na minha casa assim, ó, com o meu olho fechado. Eu falei, gente, que desespero. Imagina você saber disso. Saber que você vai perder a visão. Nossa. Entendeu? Que loucura. E é o que ele disse. Nós estamos enxergando. As pessoas às vezes não enxergam, escutam. As pessoas têm linguagem de sinais, as pessoas se reinventam. A gente precisa olhar para as pequenas conquistas. As pequenas conquistas que são os degraus. Sim. As pequenas conquistas, não são as grandes conquistas. Eu também acho. E a gente se colocar também no papel no lugar do outro. Eu tô fazendo esse exercício o ano inteiro, né? Sempre que vem alguma coisa negativa, eu falo, deixa eu pensar a pessoa ou a situação tá acontecendo e como é que eu faria, né? Porque a gente tem muito essa coisa de não, fulano isso, Beltrano aquilo, mas... é do ser humano julgar, né? E se fosse eu? Né? A gente tem que começar a se ver também. É muito importante isso, né? A questão toda de convívio social, a gente tem que ser o melhor possível, né? Porque tem tanta gente negativa que a gente bloqueia da nossa vida, né? A gente tem o bloqueio do Instagram, o bloqueio do Facebook... A gente vai lá e silencia aquela pessoa que tá falando asneira. E por quanto tempo? Para sempre. Desfaz amizade. Quantas amizades feitas por causa de política? Quantas brigas esse ano? Gente, se a gente botar na ponta do lápis aqui, foi um ano muito cheio de coisa. Muito difícil. E olha só, as pessoas estão ainda com resquícios de tudo isso. Estão com resquícios de tudo isso. Eu acho que tem uma distorção cognitiva, que é um erro cognitivo, que eu acho que dominou todo mundo, a mim, todo mundo, que é a personalização. A gente pega pra gente que não é nosso. Da política, por exemplo. Muito. A pessoa não é a favor do meu candidato, ela não é a favor a mim, sabe? Mas não é a minha do meu candidato. Entende? Gente. Então, tá muito confuso isso. E tá acho. destruindo muitas pessoas. Porque candidato vai entrar, vai sair, vai entrar, vai sair, e eu e a minha família vão ficar como? Então, eu já fiz esse exercício, porque eu já me peguei sendo essa pessoa que tá julgando o outro. Porque a gente tem um background de vida diferente um do outro. Cada um tem uma vivência, cada um tem as suas particularidades, a sua família que pensa de maneiras diferentes mesmo. E as preferências. A gente fala, né, política, futebol e religião não se discute. Mas esse ano, a doutora Ana Gláucia falou, principalmente a parte política, houve uma polarização entre dois grupos completamente antagônicos, né? Exato. Direita e esquerda, e aquele que às vezes não tomou uma posição, seja de um lado ou de outro, essa pessoa passou a ser criticada. Porque às vezes ela pode não gostar de um nem do outro. Exato. Né? E não teve quando a gente fala política, uma terceira via, Atos. Não teve esse ano. Então, teve que se tomar uma posição. E quem não tomou, realmente foi muito criticado. E acho que não é por aí. Acho que a gente tem que respeitar, né, o lado ideológico, o lado político de cada um e torcer para o bem do país, né? Que isso que é o mais importante, né? Independente de quem foi eleito, né? Tem que torcer para o país dar certo. Porque aí, o país dando certo é bom para todo mundo, para toda a população, né? Essa questão política é isso mesmo. E você falou de muita gente
de brigas até dentro de família por causa da política, Sim. né? Muita gente de grupo de família saiu do grupo, né? Eu sou um que eu saí do grupo da família porque estava demais o negócio, sabe? E o grupo, eu entendo assim, o grupo da família não é para isso, né? Não é esse o objetivo, né? Uma coisa é, às vezes, o seu time ganhou, você vai tirar um sarro num primo, que isso aí é uma coisa. Agora, uma brincadeira, sim. Agora, o exagero foi demais, né, nessa época, viu? Foi uma época muito conturbada. E realmente esse ano mudou completamente, assim, mês a mês, né? Porque começou o ano ainda fora Dória. Vocês perceberam? Nossa, é verdade. Começou o ano ainda era fora Dória. É Né? verdade. A gente estava brigando para o comércio poder abrir, para as coisas continuarem fluindo. E do meio do ano para frente não existiu mais o Dória. Porque ele saiu e achou que ia ser candidato e sumiu. Né? Como o partido dele nessas eleições também sumiu. É uma pena, né? Para mim, assim, era um cara. Pode ter os defeitos dele, mas ele era um cara fora da política que entrou na política para tentar alguma coisa. Então, a política ela é meio blindada. Então, você não pode ferir, você tem que ser do meio ou você tem que ter o padrinhado. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que a política tem que ser feita por todos. Parece que você tem que entrar no jogo da política, né? E aí é complicado, E aí, como né? que dá uma roupagem nova, né? Não tem como dar uma roupagem Não nova, consegue, né? não consegue. E isso tem tudo a ver com gratidão, gente. Tem tudo a ver com gratidão. Eu tive com o Dória, por exemplo, falar do Dória agora, tá? Às vezes que ele veio aqui na Unimar, por exemplo. Ou seja, ele estava todo feliz, ele estava todo disposto, ele falava com muita firmeza das coisas, ele tinha uma certeza dele. Né? E o que ele fez para nós tomarmos a vacina, seja política ou não, eu tenho que ser grato a ele. Com certeza. Pode ter sido política, tá? Independente, né? Sim. Independente, eu acho que a gente tem que olhar por isso, porque ele brigou para isso, né? Ele brigou para isso, salvou vidas, né? Ele pode ter sido o carrasco que ele foi de muita empresa. Muito CNPJ fechou por causa dele, realmente. Se antecipou a muitas coisas, porque a gente não sabia onde a gente estava, gente. É tipo você ir pra uma guerra sem saber onde é o mapa que você vai cair. Você vai cair de paraquedas. Sem conhecer o teu adversário, né? E aí você cercear o direito da pessoa foi muito pesado. Eu me senti assim, coloquei no papel dos empresários, sabe? Sim. A gente ainda tem os nossos clientes, tem a nossa amizade que se mantém, tem a nossa segurança. E quem esperava uma pessoa entrar na porta dela para comprar alguma coisa, para ela comprar o arroz e feijão da família dela, dos filhos? É muito complicado. Foi muito difícil, né? Foi muito difícil. E também foi muito difícil para todo mundo, porque, de fato, igual ele disse, a gente não sabia o que a gente estava lutando, né? Contra quem a gente estava lutando. Então, eu acho que a gente olhar para tudo isso que a gente passou, com os seus trancos e barrancos, eu penso que a gente precisa entender que a gente aprendeu muita coisa. E quem não aprendeu, que dá tempo de aprender ainda, né? Exato. A questão da valorização da vida, a questão da valorização da família, a questão de que a gente precisa de pouco para viver. Isso parece um clichê, né? Mas de fato, a gente não precisa de muito para viver. O que passa de um determinado limite é luxo. A gente gosta, a gente quer, tá tudo certo. Mas não é necessidade. Sim. Né? Não é necessário. Então, é legal a gente olhar o que eu preciso para viver, quais são os meus valores, sabe? Do que eu não abro mão. Isso é importante. Isso eu acho que a pandemia, toda essa situação, a eleição, tudo fez a gente pensar, ou pode fazer ainda o pessoal de casa pensar sobre isso. Mexe com a gente, né? Tira da zona de conforto. É igual você ir num psicólogo, é igual você ir num psiquiatra. A pessoa tem que se tirar da zona de conforto em determinado momento, porque é gostoso estar na zona de conforto? É uma delícia. É uma delícia. É uma delícia. Mas se essa zona de conforto não estiver agregando nada, né? Geralmente não agrega, né? Por isso que às vezes ela se chama mesmo zona de conforto. Porque ela não te dá movimento. A gente precisa descansar, a gente precisa estar num conforto, mas a gente precisa de movimento. Por isso que eu acho que a vida é tão... Às vezes acontecem tantas coisas na nossa vida que é pra gente entrar em movimento, né? A gente precisa entrar em movimento. E aí vem uma Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo que está num país totalmente errado, né? Um país com seus problemas, com as suas leis, que quem tá lá e fez uma
um evento desse tamanho. Tem que respeitar a cultura, né, desse país, mas é um país pra gente totalmente estranho, né? Tratar da mulher como coisa, o homem superestimado, né? É tudo que a gente não quer na sociedade nossa aqui no Brasil, né? Mesmo assim, as pessoas foram, as pessoas estão lá, as pessoas estão curtindo. É um momento mágico, o futebol une, tá tendo uma guerra entre dois países, assim, fora de propósito algum. Eu não sei como um ser humano consegue fazer uma guerra depois de uma pandemia, isso também não consigo entender. E aí vem a Copa do Mundo para dar aquela apaziguada, né? Talvez seja a Copa, o futebol que una essas famílias de Michele de novo. As pessoas que brigaram nos grupos, as pessoas que se desfizeram amizade. Mudou um pouco também a característica da torcida, né? De reunir na casa Copa do Mundo da avó. é um torcedor totalmente diferente, né? E eu gosto da Copa principalmente por causa disso. Eu não consigo ver isso no Brasil e não consigo entender porque, vamos dar uns exemplos, por que São Paulino, corintiano, palmeirense, santista não podem assistir jogo lado a lado. É um absurdo, é uma cultura que não dá para entender. E você vê na Copa do Mundo, né? O torcedor, seja do Brasil, da Argentina, da França, da Alemanha, de quem for, tá um do lado do outro, e cada um torce para o seu país respeitando o outro, né? Então, acho que essa coisa de Copa do Mundo que é gostoso. Agora, chega-se ao ponto aqui no estado de São Paulo de ter um clássico, um Corinthians e Palmeiras, ou um Corinthians e São Paulo e Palmeiras, de só torcida do mandante, porque não dá para você abrir para as duas torcidas, que os caras se pegam na arquibancada, os caras se pegam no metrô, se pegam no ônibus, se pegam chegando. Marcam briga na rua. Então, é uma coisa de outro mundo. No Facebook marcar briga entre torcidas. Exato, é uma coisa que não dá pra gente entender. Você vê que com o nível, não sei nem se é cultural, né, mas de torcedor do Brasil tá muito abaixo, né? E não é só no estado, eu estou falando de um exemplo do estado de São Paulo, mas é no país todo, né? Que tem a rivalidade, ela é sadia, mas ela tem que ser rivalidade com respeito. Eu não posso sair agredindo um torcedor de um outro clube. O cara é pai de família, o cara tem filho, né? E não dá para entender. Então a Copa eu acho que trouxe isso, né? Que sirva de exemplo, principalmente para a gente estar no Brasil, principalmente para nós brasileiros, né? De respeitar o oposto, vamos colocar assim, né? Porque eu acho que ganhar ou perder faz parte não só do jogo de futebol, faz parte da vida. A gente tem que saber conviver e aprender com as derrotas também. Acho que vocês estavam falando aí de muitas perdas que tiveram. A gente tem que saber de toda situação ruim, se possível, tirar o lado positivo dela. Sim. Quase em toda derrota tua tem um lado que pode ser positivo. A gente tem que aprender a valorizar e a buscar, reconhecer esse lado positivo. Então, da Copa, o que eu estou gostando principalmente é isso, é de ver os torcedores misturados ali, cada um, e você não vê um episódio, né? Pelo menos não mostram, mas acho que não acontece, porque é um outro público. Você falava do Catar, né? E quem está lá acompanhando é quem tem poder aquisitivo mesmo, Sim. Porque o negócio é outro mundo, vamos colocar assim. Um cachorro quente é R$60. Um cachorro quente. Um cachorro quente, então. E parece que é diária, de hotel. E estava reservado há muito tempo, com muita antecedência. Então, realmente, esse nível que a gente espera poder chegar, não só, eu estou dando exemplo do futebol, porque é mais a minha área, mas em todas as áreas. A gente tem que saber, né, que existe a concorrência, existe a rivalidade, mas precisa ter o respeito. Isso é fundamental. E respeito, eu ia fazer um adendo nesse respeito. Como é que essa torcida do Japão é o exemplo Você de viu? respeito? Verdade. A gente já teve a prova aqui no Brasil quando eles vieram aqui, e eles não eram uma coisa de modinha. Eles são assim. Né? A gente viu reportagens que o pessoal do Catar abismado deles catarem o lixo que eles fizeram no estádio, gente. Isso a gente fala no senso comum, isso é berço, né? Isso é ensinamento desde pequeno. Se a gente for ver o pessoal oriental, eles têm uma questão muito de um ensinamento de pai para filho, de uma coisa muito tradicional. Então, eu acho que falta um pouco disso para algumas culturas, né? Eu acho que falta um pouco disso, por exemplo, nas nossas casas, a gente trabalhar gratificação e frustração. A gente trabalhar com as criancinhas desde pequeno que elas vão perder.
Exato. E vai ter que lidar com isso. Não vou te dar nada no lugar. Você vai perder e vai chorar. E vai sentir essa dor. Então, hoje as pessoas não trabalham muito a questão da frustração. A gente pode ver depois das eleições. As pessoas não conseguem lidar com perdas. E aí ficam brigando, gritando, porque não aceitam algumas E coisas. isso reflete de pai para filho, né? Isso é tradição. É. E aí, por isso que a gente vê lá no Japão toda essa tradição. E a gente precisa introduzir algum tipo de ensinamento nas nossas casas, sabe? Nas nossas casas, nas escolas. Começar a mostrar para as pessoas que nós vamos perder, nós vamos ganhar, nós vamos nos frustrar, nós vamos sofrer, nós vamos nos entristecer. E isso faz parte da vida. Porque se não chega lá na frente que a gente perde alguém, que a gente perde alguma coisa, a gente não consegue lidar. A gente não, isso é um movimento de intolerância, frustração que a gente está vendo nos adolescentes, nos jovens adultos hoje, que não conseguem lidar com frustração, com não. Né? E eu vejo isso muito no consultório. Não conseguem lidar, e é um pensamento extremamente rígido que você não consegue nem colocar uma outra possibilidade. A pessoa não tá aberta, ela não consegue, sabe? E é treino, tudo na vida é treino, né? É você treinar. Sim. Então você vai treinar. Como que a gente aprende a fazer um feijão, cozinhar feijão? Você vai cozinhar várias vezes Vai feijão. queimar o feijão várias vezes. Depois você vai aprender e vai ficar ótimo. É um treino. Como que você consegue lidar com a sua esposa? As primeiras vezes vai ser aquele arranca-rabo. Depois você vai começar a entender o movimento dela e vocês vão decidir estar juntos para sempre. Então é tudo treino. Só que hoje em dia o treino da frustração não tá tendo, né? Porque se você não ganhar seu celular, eu vou te dar a caneca, fica tranquilo. Não, você tem que não ganhar o seu celular e não ganhar o seu celular. Não vou te dar nada no lugar. E outra, Não é? no Brasil a gente vai ouvir muito mais não do que sim, e isso é uma coisa também cultural, né? O brasileiro ele é muito mais negativo do que positivo em muitas coisas, e isso o filho da gente e outras pessoas, né, comuns, tem que entender realmente que o não faz parte da vida, né? Eu quero ser rico hoje, eu quero ter milhões na minha conta, e daí? O não e a derrota, né? O não e a derrota. Faz Não parte. em vários sentidos, né? Em vários sentidos. O não em vários sentidos. Isso existe, não tem jeito, não tem. A gente vai ganhar algumas vezes, vai perder outras vezes, em todas as situações, né? E a gente tem que saber perder, né? Saber reconhecer que o outro foi superior, tudo. A gente está dando um exemplo, lógico, genérico aqui, mas isso é muito importante. A doutora falava e eu estava aqui imaginando, né? Dessa relação familiar, eu acho que a internet, a evolução tecnológica, ela teve e tem, né, muitos lados positivos, mas infelizmente tem os negativos também. A gente vê uma geração hoje que é só celular, é só computador, né? Hoje quase não se conversa. Na época, voltando um pouquinho, doutora, a pandemia acho que trouxe isso um pouco de volta, né? As pessoas eram mais obrigadas a se conversar mais, porque não podiam sair de casa, entre aspas, né? Você falava do Dória aí, que houve o exagero do Dória, né? De proibir a pessoa de trabalhar. Isso foi realmente muito ruim, né? Acho que tinha que ter um meio termo. Eu também acho. Tinha que ter um meio termo. Então, acho que essa tecnologia tem que ser utilizada para o bem, mas infelizmente hoje, né, é uma geração hoje de amizades virtuais, a gente quase não vê, né, e a doutora pode falar com muito mais propriedade do que a gente, como é importante a relação interpessoal. E a gente quase, infelizmente, não está vendo isso hoje, né, inclusive nas famílias. Né? É tudo o que a pandemia trouxe dessa questão de ficarmos juntos, sermos um só, já está se dispersando de novo. Então a gente não pode ser tão imediatista com as coisas, a gente não pode ser tão superficial com essa questão de estarmos juntos, né? Se criou uma relação na pandemia, se criou algumas coisas, trouxe alguns problemas, alguns casais se separaram, alguns filhos não olham para a cara dos pais. Gente, aprendam a conviver com as pessoas. Né? Casais, se vocês se amam, como disseram na frente do padre, do pastor ou do guia espiritual, que seja, mostra, né, que você tem paciência, mostra que você tolera, mostra que você é capaz de se moldar pelo outro. Né? E tem que ceder também, não pode. A gente o casal não é um só que vai ceder.
os dois vão ter que ceder para entrar no equilíbrio ali, né? São quantos anos de casado, Michele? Eu vou fazer 30 o ano que vem. Ai, que legal. 30 anos de casado. Que demais. Quantas vezes vocês se desentenderam? 5 para 6 de namoro, são 36 anos praticamente juntos, né? Se desentenderam algumas vezes nesses 30 Várias vezes. Mas sempre teve o diálogo, isso que é o importante. Porque são duas pessoas, não é eu e a minha esposa, a Sônia. Acho que é a doutora com o marido, é você com a tua esposa. São pessoas diferentes. São duas pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com jeitos diferentes, com manias diferentes. Então, aí que entra que eu falo que tem que ter o equilíbrio. O Atos vai ter que ceder um pouquinho, a tua esposa vai ter que ceder para chegar no ponto de equilíbrio, para poder continuar a convivência, né? Porque senão... E aí que entra a tolerância, né? A frustração, né? Porque ceder é você também entender alguns nãos. Né? Sim, tipo, sim. Eu quero ir para a direita, ele quer ir para a esquerda. Nem sempre a gente vai chegar num consenso fácil. E aí? Né? Eu preciso abrir mão, eu preciso entender que minha vontade não vai ser feita naquele momento. E se eu não aprender isso, eu não convivo com ninguém. E é o que está acontecendo hoje, tem muita gente não conseguindo conviver com ninguém. Nem com ele mesmo. Nem com ela mesma. Né? A pessoa olha no espelho já... Oh, meu Deus, você acordou assim hoje? É muito difícil. Esse eu acho que é um ponto também, né? Que eu falei de me colocar no lugar do outro. Às vezes a pessoa não consegue se colocar no lugar dela mesma, né? Na sociedade, na família, no trabalho. Então, olha onde a gente chegou hoje, hein? Na conversa nossa, a gente realmente a gente fluiu. Você sabe que se colocar no lugar do outro, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela é uma geriatra que trabalha com cuidado paliativo. E ela fala que é você calçar os sapatos do outro. Eu acho tão profundo isso, porque não é simplesmente você fazer assim, ó, nossa, o que eu faria no lugar dele? É você fazer assim, ó, por que ele tá tendo esse comportamento? Deixa eu tentar ser ele. Olha que loucura. Quando eu faço esse movimento, eu tô meio discutindo com meu marido, porque a gente é diferente. Aí eu falo, por que ele tá fazendo isso? Deixa eu tentar pensar como ele pensa. Quando eu faço isso, eu falo, realmente, tá certo. Porque você entende a pessoa. Você pode não concordar com o comportamento. É o que eu falo pra ele, eu não concordo com o que você faz, mas eu entendo. O porquê que você está fazendo? Por conta da família, por conta disso, por conta disso. Você consegue entender quando você se transporta para a pessoa. É como se você estivesse sendo a pessoa. Isso é se colocar no lugar da outra pessoa. E, gente, isso iria minimizar tantas brigas. Mas não é fácil, né, Meu doutora? Deus, você tem que sair do seu lugar. Não é fácil isso. Aí você fica naquele momento. E é uma solução, realmente. Você tem que sair do seu lugar. E pra gente sair do nosso lugar, quem que quer? Eu não quero sair da minha verdade. Imagina. Eu não. Nosso lugar é cômodo, né? Tá tão bom assim. Tá tão bom assim, né? Aí você sai do seu lugar e você fala, não, agora eu entendi. Não é assim, é verdade, você tá certo. Não, é você entender o porquê a pessoa faz o que faz. Por que ela falou desse jeito? Você entendeu? Você tem mais argumento e mais flexibilidade para conversar. Porque é difícil, hein? Isso é empatia, gente. Eu acho que... não tem uma porcentagem, mas 99% das pessoas não conseguem fazer isso. A gente está numa era de que a gente, o mais importante é a gente ser feliz. Independente do que você fizer, você tem que procurar a sua felicidade. Então, isso é muito perigoso porque é muito individualista. Independente do que for, eu vou ser feliz. Dane-se você. Eu vou ser feliz se eu virar a cara pra você. Então eu vou ser feliz. E aí isso vai em contraponto à empatia. Em contraponto a cuidar do outro. Porque muitas vezes você vai realmente deixar essa coisa de você ser feliz para deixar que o outro seja. Agora é a vez do outro ser feliz. Isso. Olha só. Que é o lado individual que ela colocou. Hoje o mundo, né, ele é individualista. E é um grande problema a ser resolvido, né? E não é fácil de resolver. A gente tem que pensar no coletivo. A gente está falando de família. A gente tem que pensar no bem comum. Não é só no meu bem, né? É no bem da minha esposa, é no bem do meu filho, é no bem familiar mesmo, é no bem coletivo. E as pessoas pensam, a gente fala na gíria, no próprio umbigo. Ah, né? sim. É amor próprio, gente. Mas às vezes não é amor próprio, é às vezes egoísmo. É egoísmo, né? Não dá para confundir, né? É uma Amor linha próprio. tênue, né? É muito louco isso. Eu me coloco agora pensando.
Quando eu era síndico do condomínio que eu moro, eu me colocava no lugar das pessoas e queria o melhor para todos, né? Ali do condomínio. E nem sempre o que eu achava que era bom pro próximo era bom pro próximo. Então, é exatamente isso, é um exemplo básico. Então, eu me despia do que eu achava que era certo para os condôminos para eles escolherem o que eles queriam. Eu sou uma unidade ali, né? Tinham 63. Ou seja, é exatamente isso. É o bem do próximo mesmo, como o próximo quer, não como você quer. Porque como a gente quer é muito fácil. E não a gente achar que a gente tá às vezes pensando no próximo, mas pensando pela gente, né? Não, se eu fizer isso vai ser bom para todo mundo. E às vezes não é. Dá no exemplo que você está fazendo aí, falando aí, né? De repente você vai, não, se eu fizer isso aqui vai ser bom para todo mundo. Mas será que todo mundo vai querer isso, né? É complicado mesmo. A minha mãe falava que inteligente é a pessoa que aprende que dói bater a cabeça na parede só pelo fato de olhar alguém bater na cabeça na parede. Mas às vezes a gente precisa bater a cabeça na parede pra gente ver que dói. Então, muitas vezes, por mais que a gente olhe, isso acontece muito, né? A gente olha e fala, gente, vai dar ruim. Vai dar ruim o que essa pessoa tá fazendo, eu sei, eu já passei por isso, vai dar ruim. Mas a pessoa vai ter que passar. Cada um com a sua experiência. Você entendeu? Então tá, você quer tentar? Olha, eu tenho experiência assim, assim, assim. Não! E eu tô passando isso com a minha filha. Né? A gente às vezes tenta, né? A doutora falou, a gente tenta às vezes alertar, olha, eu já passei por isso, já vivi isso, não vai dar bom. Vai dar choque, se vai colocar o dar dedo na choque, tomada. mas às vezes a pessoa quer fazer para comprovar, né? E isso é empatia. Você tem que deixar. Tem que deixar. Sim. Você Tudo fez nas o suas alerta, proporções, né? Fez né? o alerta, mas daí a decisão é da pessoa, né? E não pode a gente falar, falei, eu te avisei, não pode. Ah, Vai que legal, Olha, eu te avisei, eu falei que ia dar merda. E aconteceu. Parabéns, né? Manda o figurinha do WhatsApp. Parabéns, é isso aí. Mas, gente, Então não é bom fazer isso, né, doutora? E a pessoa, né? A pessoa vai ficar mais brava. Natural a gente sentir, gente. A gente pode sentir o que a gente quiser, a gente pode ficar com raiva, né? Mas é só cuidado para não se comportar mediante aquilo. Então você fala pra você, parabéns. E eu falei, mas não fala pra pessoa. Pra não ferir, né? por dentro você fica, nossa, se lascou, vai besta. Vai. Ô, Gustavo, quanto tempo já temos aí, querido? Ah, ainda tem tempo pra caramba. Eu tô achando que a gente já tá conversando 3 horas aqui. Hoje o Gustavo sabe que o podcast vai durar pelo menos umas 15 horas, né? Tá preparado, Gustavo? O café tá ali, ele tá feliz. Eu queria que vocês falassem também, depois eu posso falar, do que vocês fizeram esse ano, que vocês se orgulham. O que foi legal, o que mudou na sua vida esse ano? Olha, o que eu fiz de legal esse ano que eu me orgulho? Eu mudei para São Paulo, né? Foi um desafio muito grande para mim. No começo eu tive muita dificuldade de me adaptar ali. E aí eu coloquei em prática o que eu falo para as pessoas, né? Deu o primeiro passo. Às vezes a gente vai se comportar sem sentir. Mas a gente precisa se comportar. Muitas vezes a gente muda o pensamento para mudar o comportamento. Agora, a gente tem que também mudar o comportamento, o ambiente para mudar o pensamento. Então, eu estava com um pensamento de muita incapacidade, de dizer que eu precisava voltar para Marília. Eu estava longe dos meus parentes, longe da minha casa, assim, né? Do meu convívio, né? Da minha cidade, sou marilhense, né? E aí eu falei, não, eu preciso conquistar essa cidade. E meu marido sempre me ajudando, claro, mas o primeiro passo foi meu. Então eu tô nesse processo de sentir saudade lá do meu apartamento. Tô aqui em Marília, tô sentindo saudade de São Paulo. Olha só que evolução. Olha então só. Isso eu me orgulho porque eu coloquei em prática esse passo a passo. É aqui que eu moro, é aqui que eu vou construir minha vida. O meu irmão Ivan, meus irmãos são os meus melhores amigos, né? E meu irmão Ivan, ele falou assim, Fia, é aí que você escolheu para viver. Então você vai precisar fazer vida aí. Você vai precisar fazer conexões aí. Você vai precisar arrumar uma cafeteria aí, arrumar algum lugar que você curte aí. E ele sempre me incentivou e eu fui fazendo isso. Então hoje eu tenho minhas redes de apoio. Então eu me orgulho de uma coisa tão pequena que eu fiz, que eu ensino meus pacientes a fazerem, mas é que eu vejo que é tão difícil fazer.
Me orgulho muito disso, me orgulho de estar lá, me orgulho de estar continuando o meu trabalho lá, estar no meu primeiro ano de casamento, que todo mundo sabe que não é fácil. Ixi. E me orgulho de estar nesse projeto de vida. Agora você fala com propriedade. do Falo com casamento. propriedade nesse projeto de vida, então, de tudo que a gente passou, né, de 2020 para cá, de eu estar construindo. E Marília continua no mesmo lugar quando você vem, É isso aí, não é? com A casa certeza. do podcast está aberta, Com né? certeza. A Marilhense também. Gente, é tão bom chegar em Marília. Você vai chegando, você vai olhando, vai rodoviária, parece que a Marília vai te Coração se abraçando. Você fala, que delícia! Eu sei bem como é. Eu não consigo ficar fora muito tempo aqui também. E o Michele, o que esse ano foi gratificante? Que você se orgulha, Michele? Olha, eu vi que você fez a pergunta, eu tô pensando Eu aqui. também tô pensando. Pensando também. O profissional, e eu tenho que te agradecer, não é ficar jogando confete, não, por esse projeto do podcast, que foi realmente uma ideia que você me passou, né? A gente é mais das antigas, viu, doutora, de jornalismo, mas eu me formei, posso falar o ano aqui? Quando eu me formei? Deve. Faz um pouco de tempo, era muito diferente, não existia internet, né? Eu fiz a PUC em Campinas de 84 a 87, então eu saí da faculdade com 21 anos em Campinas e vim já para Marília, né? E esse projeto do podcast, que é essa nova linguagem, até mais descontraída, eu acho que foi muito interessante, né? No começo e você me deu muitas dicas, é difícil de se adaptar. Eu trabalhei muito tempo em jornal, trabalhei em rádio, fiz um pouco de televisão também, mas o podcast era realmente uma novidade, né? E pra gente, hoje a gente vai fazer lá às terças-feiras, e a gente vai mais leve, eu sinto isso, né? Mas não, na hora lá vai fluir, né? A gente já sabe quem é o convidado, né? Vai fluir e a gente consegue levar, né? Não com aquela seriedade, aquele ritmo, como é uma televisão, que é todo o rádio também, né? Mas foi legal, eu acho que o projeto do podcast foi realmente na parte profissional, acho que foi um avanço, né? Para quem já é das antigas, no jornalismo, ter essa linguagem diferente, né? Foi muito legal, Atício. Eu tenho que te agradecer muito aí pela parceria, viu? A coragem foi sua, não foi minha. Oi? Eu só fui o gatilho. Mas os incentivos, né, os toques, né, que a gente acabou pegando aí, porque não é fácil. A adaptação foi realmente mais difícil. Apesar de ser da área, tudo, do esporte, né? Estou falando da área do esporte, a linguagem é completamente diferente, o jeito de fazer, né? Bem mais tranquilo, vamos colocar assim, sem tanta preocupação, né? E foi muito legal. Acho que isso que foi o diferencial, viu? E você vê que o medo dele é o mesmo medo seu de morar em São Paulo, né? São coisas totalmente linkadas. Você vê. Medo do que você não conhece, do que você desconhecido. não sabe ainda. A gente tem muito medo do Mas que é novo, tão né? legal saber depois, né? É tão legal a gente chegar depois e falar, nossa, era só isso. E eu tava me Pois matando é. por causa disso. E é muito legal para o pessoal que tá assistindo, porque todo mundo tem um desafio aí, né? Ainda mais final de ano que a gente começa a fazer um monte de meta, né? É entender que nós passamos por desafios e a gente decidiu enfrentar os desafios. Eu acho que a grande chave, a grande questão é a gente decidir enfrentar passo a passo, metinha por metinha, pequenininho, mas decidir enfrentar os desafios. Depois a gente consegue olhar para trás e falar, uau, eu passei. Falta eu falar, né? Falta. Esse ano, gente, eu me orgulho. Mas deu tempo para você pensar. Eu peguei o leque desse ano porque aconteceu muita coisa, né? Depois a gente vai falar do lado ruim também, tá? Eu não quero falar só do lado bom, porque o lado bom é muito bom. Mas tem um lado ruim também, do ano e de tudo que aconteceu. Eu acredito que eu me orgulho de ter sido menos imediatista. Eu sou uma pessoa que sempre quer as coisas para ontem. E esse ano me fez ver que as coisas acontecem no seu tempo e não no nosso. Então, me despir dessa vontade minha e deixar acontecer é um processo muito difícil. É um processo profissional e pessoal muito difícil, né? Porque, eu tenho uma empresa, eu quero que a empresa ande, mas ela vai andar de acordo com o que ela anda, não de acordo com o que eu quero, né? Então, eu ainda tô engatinhando, mas eu tô orgulhoso de fechar esse ano, de olhar pro ano inteiro e falar assim, esse ano valeu a pena.
eu esperar, eu me É segurar. tirar o pé, é isso que você tá... É você não se preocupar com o que pode acontecer. Certo. Porque a gente fica assim, pô, eu queria que acontecesse Ansiedade. agora. Eu queria que amanhã eu acordasse e tivesse tudo certo. E não é assim. As coisas acontecem no seu tempo. As pessoas têm que começar a trabalhar isso dentro da gente também. E esse, a gente tava em off, eu tava falando, eu não sei se estava em off, eu já não tô mais ligado em como que a gente tava conversando. Dessa minha paranoia quando eu paro. Né? Eu paro e falo, e agora? O que eu tô fazendo? Eu não tô fazendo nada. Aí eu começo a ficar ansioso. Já é o meu lado, antes de eu me propor a fazer essa mudança toda, voltando. Né? Se eu estou ansioso novamente, ou seja, estou regredindo. Então eu já estou aqui me autopoliciando nesse final de ano, é que eu tenho que parar de trabalhar. Não é só trabalhar. Né? A gente tem que ter o tempo com a família, a gente tem que ter o tempo pra gente. Esse ano, o lado negativo, por exemplo, eu comecei a fazer academia e eu parei. Ou seja, eu estava me cuidando, estava tudo engatinhando e de repente, por uma bobagem ou por um gatilho, ou pela própria falta de vontade. Falta de vontade, para que eu vou na academia? Vou nada. Né? Para que eu vou? Eu tô casado, tô estabilizado, minha mulher me conhece, lasque-se. Mas e você? Você tá feliz? Você tá se sentindo bem? Ou falta alguma coisa? Falta você se querer bem, né? Então eu acho que o orgulho maior meu desse ano é isso. Eu ter superado essa questão do imediatismo. Eu sempre fui um cara muito... Até porque quando eu trabalhei nas empresas, as empresas querem isso da gente. Elas proporcionam. As pessoas querem que você resolva agora. Né? Então a Pro gente... bem delas. Pro bem delas, para elas ficarem melhores, mais ricas e tal. Exatamente. Exatamente. E esse trabalho mental nosso é muito importante. É muito importante. Eu ainda não consegui o 100% disso. Mas os 30% que eu já consegui esse ano, vixe, Precisa ser muito é um valorizado. peso a menos, sabe? Porque eu conversei até com você esse ano sobre isso, né? Sim. Eles querem pra ontem. E você? Quer pra quando? Tem que começar a estipular barreiras, começar a falar não, começar a se cuidar. Se cuidar, porque ninguém cuida da gente. Né? A gente pode chegar lá no final da nossa vida e só ter gente, só ter o Atos. E aí? Eu vou estar em condições de me cuidar, eu vou estar em condições mentais de me aguentar, e tudo isso, né? Exato, exatamente. Tem um conceito do ócio criativo, né? Que é um conceito, né, bem em linhas gerais, de você parar, entrar numa ociosidade mesmo, entrar num relax. E é o momento que você cria mesmo. É o momento que você faz conexões, é o momento que você reavalia, é o momento que você recalcula a rota. É muito importante isso. Muito, extremamente importante. A gente não tá acostumado, porque a gente tem que consumir, fazer, né? A gente não pode perder nenhuma oportunidade, né? E nem tudo é oportunidade. Né? Ah, não, gente, é a oportunidade de fazer isso, fazer aquilo. Calma, preciso ver o que é oportunidade mesmo, né? E o que vai fazer bem pra você. O que vai fazer sentido. Agora, coisas ruins. Coisas ruins também aconteceram nesse ano. A gente até deixa você começar. Posso começar. É muito disso também, né? Eu tô muito introspectivo hoje, assim. Eu tô pensando muito em mim, isso é positivo pra mim. Esses 30% não são os 100% ainda. Então tem horas que eu explodo e tem horas que eu extrapolo, né? Ou seja, eu quero jogar tudo que eu fiz no lixo. Não quero mais. Vou parar. Não, vou fazer outra coisa. Vou vender salgadinho na feira. Vou, sei lá. Vou parar tudo agora. Chega, não quero mais. Porque não é no meu momento. Não é quando eu quero. Então, isso ainda é o meu lado negativíssimo. Você vê que o lado positivo e o negativo meu é a mesma coisa. Depende do olhar, né? É a mesma coisa. O equilíbrio eu acho que falta muito na gente. Tem momento que você fala assim, não quero mais. Não dá mais. Né? A gente entra em parafuso. Então eu acho que o meu lado negativo nesse ano ainda eu não ter conseguido chegar no 100% da minha proposta em janeiro
né? Porque tem gente que faz lista, né? É 10 tópicos, eu quero melhorar 10. Um só, e eu não consegui. Os outros sim, mas as coisas circulam a gente. E a gente tem que fazer o que circula também. Mas a lista é uma coisa só e eu não consegui. Então não vai ser os 10 que eu vou conseguir. E se conseguir um, tem que ser muito comemorado. Tem que ser muito legal. É muito legal. É a mesma sensação de você estar voltando para Marília. É. A mesma sensação de paz, de estou em paz, estou aqui onde eu quero estar. Então, esse foi, assim, meu lado negativo. E eu também tive muita coisa, assim, de julgar as pessoas e querer que aquelas pessoas se lasquem. Né? E isso eu estou trabalhando dentro de mim, porque realmente cada um tem seu background inteiro de vida. Não é porque a pessoa pensa diferente de mim que eu tenho que achar que a pessoa é um lixo. Né? Então, essa coisa também de não julgar tanto, né? A gente tem que sempre se policiar com isso. A pessoa deu uma opinião que você não gostou, eu falei, essa pessoa podia morrer amanhã, né? Essa pessoa podia passar um caminhão em cima dela ali na rua que não ia fazer falta. Faz falta. Não para você, para as outras pessoas. Sim, lógico. E acho que em cima disso, falando do lado negativo, né? Você falou e me lembrou, você falou de academia. E no meu caso é, assim, se organizar para ter tempo para cuidar da saúde da gente, né? A gente começou a fazer uma caminhada, aí você começa a fazer, o primeiro dia é duro, o segundo, o terceiro, aí você consegue fazer uma semana e você para. E para você, quando você consegue fazer uma semana, para você parar um mês, é muito rápido. Você para e não consegue mais voltar. Então, esse foi o lado negativo. Eu não consigo hoje, eu preciso me organizar para ter um horário, né? Para poder fazer a caminhada, que é por questão de saúde mesmo, né? Sim. E isso foi o lado negativo. Eu não consegui ainda. A gente começou, parou, e agora está parado. Então, está na hora de conseguir voltar. Será que essas pessoas que têm esse hábito, elas conseguiram também de uma hora para outra? Não, imagina! Eu acho que não, né? Aquelas que falou. Isso é muito fácil. Não. Tem várias pessoas que falam que para se criar um hábito depende da constância e do tempo que você faz a mesma atividade. E esse tempo, várias vezes você vai começar a parar, sabe? E eu penso que é importante, por exemplo, vou fazer academia, vou todos os dias, você diminui a sua meta, vai 2 vezes na semana. Aí você mantém essas 2 vezes, sei lá, uns 3 meses. Aí depois você aumenta mais uma vez. Vou fazer uma caminhada, não faz de 1 hora, faz 20 minutos. Depois você aumenta para 30 minutos. Sabe, diminuir meta, porque senão a gente é muito autossabotador. A gente coloca uma meta, a gente não atinge, acontece isso, olha... Mas não parece que eu tudo... nem fiz isso, pelo amor, nem vou continuar Mas mais. não acontece... Parece que tudo é contra aquilo. Sim, sempre vai acontecer. Isso conspira. Aquela nuvenzinha parece que vai chover. Eu não vou. É verdade. Tudo parece que conspira. Parece uma dor nova na perna, alguma coisa acontece pra gente não ir. A gente se sabota demais. Se sabota, só que aí se a sua meta for bem menor, é muito mais fácil você ir lá e cumprir, fazer um check mais rápido daquilo. Tem um pessoal que estuda a questão de hábito e fala que você tem que pegar o seu dia e colocar as coisas que você tem mais dificuldade de fazer no seu dia nas primeiras horas. E aí você deixar o final do seu dia para as coisas mais tranquilas de fazer. E essa organização. E pensando nisso, nas coisas ruins desse ano, eu acho que uma coisa que eu preciso melhorar é nessa disciplina, porque eu tenho uma rotina, né? Eu atendo terça, quarta e quinta, segunda e sexta eu trabalho com... Até depois eu vou falar do livro que eu tô escrevendo e tudo mais, eu trabalho em outras coisas. Mas, gente, sempre quando eu vou fazer minha rotina, eu acho que o dia tem 48 horas. Eu coloco muita coisa. E aí eu começo o dia no gás. Começo a fazer, mas aí eu começo a perceber que não vai dar tempo de eu fazer tudo. Me dá um negócio, eu fico cansada, eu vou deitar, vou dormir. Eu vou deitar uns 40 minutos, eu fico lá umas 2 horas. Aí perco as 2 horas. Aí vou começar amanhã de novo. Aí amanhã de novo é difícil. Então eu preciso me organizar, eu preciso deixar mais tempo para as coisas, sabe? Eu preciso diminuir as atividades. Eu preciso me organizar melhor nisso para conseguir cumprir os meus prazos. Eu tenho prazos para conseguir cumprir os meus prazos. Eu terminei uma especialização esse ano que foi um parto para eu terminar.
Eu precisei escrever o meu artigo em 3 dias. Eu pedi pro meu marido vir pra Marília. Eu falei, vai pra Marília ver sua mãe. Vai pra lá, preciso ficar sozinha pra terminar de escrever o artigo. Precisa disso, Atos? Ai, que desespero. Que sentido tem isso, Mas, gente? Isso. E eu sei, na nós teoria, estamos falando a tudo. mesma coisa, E né? eu sei na teoria tudo. Eu não tenho dificuldade de Exato. praticar. Nós três estamos falando a mesma coisa. A gente acorda de manhã, pelo menos eu sou assim, a primeira coisa que eu vou fazer é o meu café. Por que eu consigo fazer café? Eu não consigo fazer uma caminhada ou fazer alguma atividade física? Que bendito bloqueio é esse, gente? É. Né? O café da manhã eu faço todo dia regrado. Pode ser domingo, feriado, eu tô lá fazendo meu cafezinho. Tem gente que almoça bem, adora um arroz e feijão e come um monte, adora, todo dia igual. Pô, quando dá 20 minutos eu parto. Você entende? E aí entra uma questão muito, muito interessante. Muitos comportamentos não precisam ter sentido. Ai, mas eu não tenho vontade. Eu também não. Eu tenho vontade só de comer e ficar magra. Tem como fazer isso? Não tem, né? tem. Ah, eu não tenho vontade de ir pra academia. Eu, Ana, também não. Mas tem coisa que eu vou precisar fazer, aspas, na força do ódio, eu vou precisar fazer por uma obrigação. A obrigação vai virar uma rotina para mim. Aí que virar rotina, eu vou ter resultado da rotina. O que vai ser motivacional? O resultado da rotina. Aí eu vou falar, nossa, tá tendo resultado isso. Isso que vai me motivar. Mas até isso chegar, vai ter que vir a obrigação primeiro. Mas você tá fazendo Mas academia? eu sujo falando do mal lavado. Você tá fazendo academia? Estou. Academia eu tô. Aí tá na final. Então, mas ela deu uma grande dica pra gente, Mas eu não tô me organizando nos meus horários. Eu sujo falando Mas mal acho que deu uma grande dica, assim, acho que para todo mundo, né, que tá vendo, mas acho que para mim e para você também, porque quando eu falei da caminhada, a gente pensa em fazer a caminhada, né? E eu falei, terça eu não posso porque eu tenho um podcast. Eu faço a caminhada sempre, quando fazia, tipo 6h30, 7h da noite, né? Aí, mas ela deu a dica pra gente, é diminuir no início, né? A atividade. Eu não preciso fazer todos os dias. Sim. Se eu começar com 2 ou 3 dias por semana e conseguir cumprir, né? Porque não adianta a gente falar, vou fazer 2 ou 3 e uma depois já não vai mais, né? A gente tem que se organizar para ir 2, 3 vezes. Você, no caso, da academia, né? Eu acho que foi uma baita dica, viu, doutora? Obrigado. Né? Vamos tentar colocar em prática isso. O Viu? nosso cérebro, ele é extremamente condicionável. E a gente precisa ter ganhos daquilo que a gente faz, daquele esforço. É igual quando eu converso com alguns pacientes que têm transtorno obsessivo compulsivo, tem pânico. Você vai fazer uma distração, por exemplo, você vai sair do ambiente que está te causando aquele mal-estar, causou mal-estar o ambiente, você vai fazer algo prazeroso. Sai do ambiente que causa mais mal-estar, faz algo prazeroso para você condicionar o seu cérebro. Então, para o seu cérebro entender que vai ser bem legal você fazer academia, você faz lá 2 vezes na semana, 1 vez na semana. Depois que você fizer isso, você vai fazer algo prazeroso. Porque aí você está tendo direito de fazer algo prazeroso porque você foi na academia. Fazer academia, eu vou comer um brigadeiro. Não, gente, comer... Depois vou comer um x-tudo. Vai comer uma salada. Comer um, sei lá, um donuts. Você Gostoso. entende? A gente tem que fazer isso. É igual Tem quando que ser a gente... compensatório. Exato. Quando a gente vai fazer dieta, eu vou trocar o chocolate pela alface. Não vai trocar. Não vai trocar. Você pode trocar por um morango, por uma melancia. Uma não, né, gente? Uma fatia. Por um pedaço de melancia. Dependendo Muito do dia, é uma cuidado. inteira. Muito cuidado. Depende do dia. Mas da tem que fazer ansiedade. trocas muito, assim, inteligentes. Entendeu? Trocas inteligentes. Pra você condicionar E o outra, cérebro. você também, olha, falando de dieta, a gente tá muito louco hoje. Não é que você não vai comer pra sempre, nunca mais aquele chocolate, gente. Não existe uma coisa restritiva desse Nossa, jeito. Ah, eu não sei o pode. que os nutricionistas vão falar de mim. Mas eu acho que não existe. Eu acho que Nunca mais eu vou comer Sim. chocolate. não é dieta. Eu acho que é educação. É você fazer escolhas. Ontem eu fui numa formatura. Bebi, comi, bebi, comi. Eu só fiz isso ontem na formatura. Hoje eu vou escolher, dar uma segurada. Você entendeu? Equilíbrio. É um equilíbrio. Também tô buscando esse equilíbrio. É um equilíbrio. Na vida é um equilíbrio. Eu também tô buscando esse O equilíbrio. ócio criativo é um equilíbrio. A gente tirar um tempo da nossa vida é um equilíbrio. Eu vir para Marília, sair de São Paulo é um equilíbrio. Eu sair de Marília para São Paulo é um equilíbrio. Tudo é um equilíbrio. Nós estamos no final do ano. Estão todos certos pro final de ano, festa e comemorações. E janeiro, o que vai ser a nova meta? Posso falar?
Isso, hein? Uma meta? Não quero aquele caderno lá, não. Mesmo porque eu sou super contra isso, sabe por quê? Não acontece nada de místico na virada do ano. É só, ainda mais essa virada de ano que vai ser final de semana, né? Então vai dar... Tipo assim, vai tropeçar segunda-feira, tô trabalhando. Sabe, a gente se cobra. Eu preciso fazer planejamento de 2023. A gente não tem que nada. A gente faz tudo no nosso tempo. Se você quiser fazer um planejamento em fevereiro, em março, em abril, qualquer momento é momento. E outra coisa, planejamento tem um a longo prazo e curto prazo. Pelo amor de Deus, não confunda. Exatamente. Faça o de curto prazo. Eu adoro fazer de trimestral. É legal. Né? Porque eu acho que você faz, né, um pouco mais enxuto, você vê resultado mais rápido, te motiva e tudo mais. Então eu tenho de trimestral, que é terminar de escrever meu livro. Escrevendo um livro sobre lutos. Olha só. Só que não lutos, somente lutos concretos. São lutos subjetivos também. Então é perda de familiar, perda de sonhos, perda de confiança em pessoas, várias perdas. Vários tipos de perdas que todos nós passamos todos os dias. E como que a gente vai lidando com isso? Então, esses 3 primeiros meses check meu livro. Michele vai escrever livro? Eu acho que não. Não tá nos planos, não, eu acho. Se escrever livro, acho que não. Mas você escreve tão bem. Escrevo, né? Eu gosto tanto dos seus textos, pô. Muito obrigado, viu? Sei que você utiliza bastante no site humanismo.com, né? Não, mas não pensei, sinceramente, né, no planejamento. Você falou de janeiro, né? Sinceramente, ainda não pensei no... Será que eu vou pegar férias? Acho que não. Tirei férias agora faz pouco tempo, né? Acho que não, ainda não está... Profissionalmente, acho que não tem... Sinceramente, não sei te responder. Não tem uma viagem que você queira fazer, conhecer um... Mas não para janeiro, até tem, né? Não, mas não precisa ser janeiro, pode ser trimestral, né? Semestral. Uma ajuda até março. Não, tem que ser mais para frente um pouquinho, viu? Tem um projeto nosso lá, né? De viagem, tempo. E faz muito tempo que a gente não viaja, aí faz falta. Faz falta. O sonho, principalmente da Sônia, é Gramado, conhecer Gramado, né? E tá nos nossos planos para 2023. Agora não é para janeiro, não, viu? Mas vai conhecer no frio ou no calor? Não sei, sinceramente. Aí o planejamento. Planejamento. A longo e curto prazo. O que você vai fazer a curto prazo para chegar lá? Você conhece Gramado? Eu conheço do Abreuzão. Também conheço. Hoje conheço também o Prudentão. O Prudentão tá horrível, tá muito ruim. E conheço os gramados da cidade aí que estão. Você não dá uma podada, viu, Daniel? Pelo amor de Deus. Os gramados já pegou a minha cabeça, assim, quase não tem grama, né? Cadê a gramada? Cadê a grama? Né? Mas é uma coisa, isso é muito importante, né? Mas eu acho que não, agora respondendo, eu acho que é mais, apesar de ser uma cidade que vive muito em função do inverno, né? A nossa meta é um pouquinho depois do inverno. Não é passar muito frio, não. Não é uma loucura isso? Comprar roupa. É. Tem gente que viaja pra fora do país pra ver neve, gasta um horror com roupa pra ver um negócio que você vê no seu congelador. Pelo menos aquele congelador antigo da avó que você via, você raspava pra vai nevar de Ibirapuera, hein? Vai nevar de Ibirapuera. Aí, o pessoal já tá programando lá esse evento lá em São Paulo. Olha lá, pessoal. Olha. Vai nevar Ibirapuera. A Gramado deve ser bonito, né? Deve ser, também não conheço. Mas pelo que a gente vê, diz que é muito bonito, né? Planejamento. Exato. O ano que vem tem tanta coisa para acontecer, tem tanta coisa na minha listona, porque vai ser um preparativo para uma coisa muito importante para 2024. Olha, eu já tô lá. Eu já tô lá, entendeu? Tem o meu voto. Tranquilo. Também vai ter isso, mas tem uma coisa que vai anteceder. Eu posso contar, vai. A gente vai ter um shopping novo na cidade e eu vou ter uma loja nova na cidade. Então, a gente tá trazendo. É o Atenas Prime, né? A gente vai trazer uma franquia de roupa que ainda não tem aqui no estado de São Paulo. Então, olha, contando em primeira mão, que fofoqueira, não podia nem contar isso. Então, são coisas que a gente já planeja para planejar. São pequenas metas para chegar na grande meta. E eu já estou quase passando desse planejamento para frente. Doutor, se ele aceitar currículo, a gente já manda para trabalhar
tua loja. Com lá, certeza. viu? Vai precisar de funcionário. Lá. Mas, Michele, é o que a gente tá falando, tem que ter a paciência. Não, mas 2024. Mas a aí- 24 eu vou precisar de você antes. É? Eu vou roubar você do seu emprego antes. Antes? Antes. Tá bom, então. Né? Já tá até uniformizado. Tá vendo? É só entrar. Trabalho uniformizado. É só entrar de vez e pronto. Se tiver mais camisa lá, pode mandar. que a gente Pode? Pode. Eu vou pedir pra fazer social agora, esse ano de 2023, a gente vai ficar chique. Olha que maravilha. Né? Vamos trabalhar de socialzinho, bonitinho. O pessoal gosta de se vestir bem. Então eu Claro. acho que Então você vai me tirar do emprego, é isso? eu pretendo. É? É uma coisa que tá no meu. Deixa gravado. Não, opa. Ó, Não, tá cartinha gravado. na manga. É, Pra cobrar depois. poxa, o que um portal de notícia precisa? Um jornalista competente, que eu não tenho outro aqui em Marília que eu conheço que não Olha esteja que você. demais. Tem vários jornalistas Não, que competentes aí. não. Mas parceiro seu. Não é nem parceiro. Sai fora. Pode tirar o resto. Pode tirar o marinense.com? Não, pode tirar os jornalistas da lista. Ah, os jornalistas, entendi. Eu conheço um monte, eu adoro Eu também, eles. tem bastante gente boa no Muitos mercado. amigos, mas igual o Michele eu nunca vi. Eu nunca vi. Facilidade de raciocínio, facilidade de escrever. Lógico que tem muitos anos de experiência, mas é de cada um. Acho que Você é falou de escrever essa semana passada, o Jorge esteve lá, né? No nosso podcast. Eu O Jorge assisti. tava, você assistiu? O Jorge estava falando disso aí, né? Do mercado jornalístico, a dificuldade que é encontrar alguém que saiba escrever. Porque o falar, né? O fazer rádio, fazer televisão, a pessoa se adapta, é um grande comunicador, né? Só que na hora de pôr no papel, a doutora está escrevendo um livro, né? Não é para qualquer Não é um, fácil. não. Não é fácil. Escrever realmente é complicado. viu? Então, exatamente dessa falta de gente no mercado, que eu vou ter que pescar um tubarãozão. Não é? E aí eu tenho que me planejar para aguentar esse tubarão, entendeu? Opa! Porque hoje em dia o salário do moço eu tenho que pelo menos mais, né? Não é tudo Um isso. pouquinho mais, né? É? Só um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. A gente conversa depois. Né? Conversamos, sem problema. Com você, qualquer hora a gente Mas você vê, conversa. a gente tem planos com as pessoas e as pessoas não sabem. Isso também é um ponto interessante. Com certeza. Né? Falando em planejamento de 2023, eu já estou lá em 24, mas tem uma escada inteira para eu andar até lá. E isso envolve muita gente, cara. E É eu muito acho, louco. eu acho tão legal a gente ter planejamento, porque tem muito a ver com o sonho. E quando as pessoas perdem os sonhos, né, de futuro, existe um perigo muito grande de estar simplesmente sobrevivendo, né? Viver é você ter sonhos. Não sonhos, né, grandes e pequenos. Você ter metas, planejamentos, sonhos, o que eu vou conquistar, o que eu vou fazer. Então, isso é saudável. Então, se a pessoa está em casa, não sei o que eu vou fazer, não sei, não no sentido que ele disse, eu não tenho para janeiro. Tem pessoa que não sabe o que vai fazer da vida. Vamos trabalhar isso, vamos desenvolver alguma coisa. Sabe? Porque isso... Tem que ter alguma coisa. Isso motiva, Sim. isso gera energia dentro da gente, né? E é Gera energia. isso. Falando em gratidão, esse ano foi um ano muito bom também de parcerias, né? Tem que agradecer o Diego, né? Que esse ano foi muito legal. Recebeu o nosso podcast lá no estúdio dele, depois de um tanto tempo que você foi, na época eu gravava na casa da minha avó. Muita gente foi lá e a gente foi evoluindo, entendeu? Até chegar onde nós estamos aqui hoje foi uma pernada muito difícil, sabe? Uma pernada que eu tenho que agradecer ao Diego, ao Walter, por ter segurado as pontas. Agora, principalmente agora, o Luca, o Gustavo, que também recebeu, assim, de tantas maneiras positivas, porque exatamente o que eu tava falando, é tão difícil fazer isso acontecer, o que a gente tava falando aqui hoje, conversando, que chega uma hora que você fala assim, não dá mais. Não dá mais. Aí surgem essas pessoas que falam assim, poxa, mas como não dá mais? Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito de fazer acontecer, né? Porque você não pode parar. Ou seja, as pessoas acreditam que a gente não pode parar e a gente quer parar, é uma coisa controversa, né? Porque a gente não vê muitas vezes esses resultados positivos. Por isso que é importante feedback. Por isso que é muito legal as pessoas darem feedback pra gente, a gente pedir feedback. Porque isso vai mostrando, moldando o que a gente precisa melhorar, mas principalmente os feedbacks positivos, porque as pessoas confundem feedback com crítica, né?
Exato. Não é crítica, gente. É feedback. Olha, você está fazendo isso que é melhor você melhorar, porém você está fazendo isso que é legal. Por quê? Porque a gente precisa saber e a gente precisa se motivar para continuar. Às vezes, nós mesmos... um exemplo bem besta. Às vezes o meu marido se arruma, eu olho, eu penso, nossa, ele ficou bonito com essa roupa. Mas por que eu não falo, gente? Fala que ele ficou bonito. Entendeu? Verbaliza. Às vezes você falar, é tão importante uma coisa ouvir. que vai, às vezes, mudar alguma coisa que ele tem na cabeça que eu nem sei, entendeu? Autoestima, um monte de coisa. Então, gente, feedback. Peça e dê feedbacks construtivos, positivos, para fazer com que as pessoas continuem fazendo aquilo que faz sentido para você. A pessoa está consumindo aqui o podcast, está fazendo sentido? Dê feedback, descontinua. Comenta, dá um like, fala, tá compartilha. legal, nossa, eu curti. É de graça. Meu Deus, isso ajuda a gente fala assim, nossa, tô no caminho certo, eu vou continuar. Exato. Né? Exato. A gente que é da comunicação, a gente é muito carente disso, tá? Às vezes Porque você não tem mesmo, né? A gente quase não tem. Esse feedback As pessoas que complicado, consomem a gente não tem noção quem são. Né? Porque são números pra gente, mas são pessoas. Às vezes são aparelhos que tem mais de uma pessoa assistindo, então a gente não tem noção realmente do tamanho do que a gente está fazendo. Espero que seja grande, né? A gente tem que fazer para ser grande, não para ser pequeno e nem para ser menor que ninguém. A gente tem que fazer pra gente se sentir bem. Foi a primeira coisa que eu falei para ele quando ele aceitou a proposta. Irrecusável de não ganhar nada para fazer o podcast e ainda gastar dinheiro, né? Mas eu falei, você quer? Porque as barreiras vão acontecer. Né? Profissionalmente, o comunicador ele sempre quer chegar na perfeição. Não dá. Não dá para chegar na perfeição. Uma coisa muito positiva que você me falou, né? Foi também, a gente tem que fazer o podcast para se divertir, para ser um negócio leve. Se for começar a pesar, né, aí é melhor parar. Vamos fazer leve, vamos nos divertir. Isso eu consegui captar, viu, Adson? Isso eu consegui captar realmente. É muito gostoso isso. E aí tem uma gama de patrocinadores aqui do portal que nos ajudam de uma maneira que eles nem têm noção também. E eu nunca vou ser capaz de ser grato pelo apoio dessas pessoas, assim, que seja mínimo. É o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, agradecendo. É mínimo o que eu posso fazer, né? Por vocês estarem prestando um serviço às pessoas que estão lendo, estão se comprometendo com esse trabalho, né? E os patrocinadores que pagam a mensalidade, poxa, eu tenho um patrocinador que está comigo desde a TV comunitária. Né? A Patrícia é uma delas que está comigo há mais de 10 anos, acreditando em mim. Eu não tinha site até então. Né? Eu era um comunicador que tinha um programa de televisão. Hoje ela mostra que não acreditava no programa, ela acreditava no profissional que tinha lá. E gratidão, eu nunca vou ser capaz de agradecer ela, porque ela acha que é só o financeiro, mas não é só o financeiro. É o que você falou. É ela falar de maneiras tão minuciosas, assim, às vezes a pessoa não sabe que ela dá um sorriso com uma pessoa, ela muda a vida da pessoa. Então, tem gente que a gente tem que ser grato falando, né? É o que eu estou fazendo aqui, os patrocinadores, das prefeituras que acreditam no nosso projeto também, né? Marília, Pompeia, cidades que abraçaram o portal. Não é fácil, viu? Não é fácil você ter essa credibilidade, né? Do respeito, né? De você ser um veículo pequeno, mas ser um veículo constante. A gente não está aqui para ser maior que ninguém, a gente está aqui para ter o nosso espaço. E a gente conseguiu. Então essa gratidão, cara, que eu tento trazer hoje aqui, nesse final de ano, eu acredito que as pessoas têm que ter um pouquinho mais disso, né? De poder sentar e conversar com seus familiares, né? Sim. No final de ano agora, cortar um pernil, que se você for vegano, sei lá, uma sopa de lentilhas, eu não entendo. Estar ali com a sua família. Faça esse presente. Desliga o celular um pouco, sabe? Sai do online. Seja uma noite, não vai fazer falta. Você fica louco pra ver o feed, né? Fica desesperado. Ai, será que ninguém vai falar com você?
Você já se pegou no dia que você falou, alguém deve ter falado comigo, e ninguém falou comigo. Vários dias. Ninguém deu um né? dia pra mim. Né? É. Então se faça esse favor de estar com pessoas, né? De botar os projetos para acontecerem. Pô, gente, vamos botar para quebrar. Todo mundo chega em mim e fala, vamos montar um portal. Eu falo, monta, filho, faz. Não vai ser fácil. Eu imagino para quem foi o primeiro portal também. Não foi fácil no começo. Nossa, tem muitas histórias, né, de vida, né, das pessoas que sofreram tanto para estar onde estão, porque que vai ser diferente com a gente, né? Então, para o livro mesmo, ele mexe muito comigo, muito, né? A minha história, são situações que eu conto e tudo mais. E tem dia que eu não tenho inspiração nenhuma, tem dia que eu falo que eu não vou escrever mais. Mas é isso. Tá igual eu. Tem dia que eu falo assim, não quero escrever mais. Não vai saber desse negócio. Agora que eu falei aqui, tô danada, que agora eu vou ter que escrever, né? É um compromisso social. Isso público. Meu Deus do céu. Então, mas é isso, é step by step, né? É um pouquinho por dia, um passinho de cada vez. E aí eu fui atrás de um grande amigo meu, né? O Theo Carvalho, que é um cara... Saudade do Theo, faz tempo que eu não vejo o Theo. O Theo, assim, eu vejo ele sazonalmente, né? Eu lembro da toca do Tatu quando raspamos o cabelo do Atos. Você lembra disso? Lembro. O Atos fez, viu, doutor, uma... O que você fez? Um desafio? Se o Maquinho passar da primeira fase, não sei o que, eu fico careca. Vamos cortar o Eu cabelo fiquei do... careca por causa do Mac. Não acredito nisso. Mac, o Maquinho, eu lembro na época. Era o Mac, Era o Mac. passar da próxima fase, era alguma coisa assim. E se passasse, eu ia ficar careca. Eu E fui lá, ficou mesmo, eu lá fui na lá toca pagar do pela Tatu. promessa. Foi lá. Eu não estava acreditando, mas Ele foi. foi. Tá registrado, tá lá, online lá pra quem quiser ver. Eu falei, Theo, eu sei que você tem um armazém novo na cidade, que você... o Theo sempre foi um cara muito empreendedor, né? Ele desde as antigas, com as maiores boates que teve em Marília, ele era dono, depois foi restaurante, não lembro. O Michele tá mais por dentro dessa época aí, Michele, que era festeiro. Não Você era lembro, festeiro não. já nessa época? Não era. E hoje ele tem um espaço dele, onde ele tem muita coisa legal. Eu fui conhecer pela primeira vez essa semana. Eu falei, Theo, eu já vim atrás de você porque eu sei que você é um cara criativo e eu preciso dar um presentinho para meus colaboradores, meus colunistas. O que você fala? Eu falo, quem não gosta de beber? Eu tenho minha cerveja, ele falou. A Tatu Beer, que é essa aqui. Tem Pilsen, tem artesanal, tem latinha, tem sem glúten, tem tudo lá, é muito legal. Ele falou, vamos fazer então o seguinte, eu vou te presentear para você presentear eles. Eu fui atrás para comprar para vocês, tá? E eu ganhei para dar para vocês. Que demais. Poxa, que legal. Olha, eu fiquei tão Obrigado, feliz. hein, Theo? Eu fiquei feliz de verdade, porque assim, esse é um cara que também eu tenho que ser grato, porque ele acreditou em mim. Lá em 2014, quando ele me tirou da TV Marília e me levou para TV Sol. Então são pessoas que fazem parte da nossa história. O Theo faz parte da minha vida. Olha que coisa legal. Que demais. E hoje ele está aqui, ó, sendo representado pelos parceiros dele aqui da Doria Alimentos, que vocês já conhecem. Deu o amendoinzinho dele para vocês degustarem com essa cerveja maravilhosa. Eu não bebo, ele sabe disso. Então ele falou assim, eu tô te dando porque eu sei que vai chegar... no destinatário. Vai chegar no destino final. Porque chegou, Theo. Chegou, tá aqui, tudo Theo, aqui. tá aqui. Aí ele falou, vou dar uma caneca também da Copa do Mundo, do Tatu, torcendo pelo Brasil na Copa do Mundo, ó, a canequinha que vocês vão levar também. Que legal. Aqui atrás está o nome do armazém dele, 677. Onde é, Rato? É na Coronel Galdino 677. Coronel aqui Galdino. Pertinho aqui da região. Só que tem que marcar com o Theo, porque ele é um cara ocupado. Ele não tem funcionário. É um lugar, assim, muito legal, assim, por causa disso. O atendimento é dele mesmo. Então você marca no WhatsApp para ir lá comprar cerveja. Tem tanta coisa lá. Que legal. Tem aquelas coisas antigas para vender. Tem negócio lá de correio. Tem umas churrasqueiras lá. Ele é muito doido. O Theo tem umas ideias geniais. Ele vai colocando lá. Tem tudo lá.
Que Tá tudo lá. legal. Eu recomendo para você ir conhecer esse armazém, que vale a pena. E para você consumir a Tatu Beer, tem vários lugares, tem vários restaurantes e também tem lá no armazém para você adquirir. Essa aqui é artesanal, essa aqui é a Pilsen. Essa aqui ele me explicou que é feita numa cervejaria mesmo, tá? Por isso que vem com lacre. E. Ah, você quer mostrar? Ah, você quer mostrar. Então vamos fazer bonito. Essa aqui é a Pilsen. Hã? Assim? Olha que maravilha. Vem lacrada porque vem direto da cervejaria, tá? Certo. Essa aqui, tatuzinha, essa aqui é feita pelo Theo mesmo. Feita Olha à que mão, legal. artesanal. Artesanal mesmo. Ele deixa lá o negócio no tonel e vai fazendo a cervejinha aqui, ele invasa e ele vende. É incrível. Você tá vendo esse tatu aqui? O programa dele chama Tatu, Toca do Tatu Toca também. do tatu, é. Então ele deve ter alguma história com tatu que a gente não sabe ainda. E a gente quer saber aquela. E agora eu tô curiosa. Eu aqui no teu podcast. O Theo tá bravo comigo. Tá bravo? Porque eu passei o ano inteiro e não chamei ele. Eu falei, mas não posso queimar pro convidado assim também, né, Theo? Poxa, me dá um refresco aí, né? Foi um ano muito louco. Teve meses que eu quase não fiz podcast, porque tem outras coisas que o Miquel sabe que eu trabalho com outras coisas também, não é só aqui graças a Deus, né? Quanto mais coisa para fazer, mais tempo eu tenho um pouco para minha cabeça. Mas quero agradecer o Theo demais, né, por essa disponibilidade de estar presenteando os nossos convidados. Obrigada, Theo. Convidados de honra, o último podcast do ano. É uma felicidade, viu? É uma Muito felicidade bom, né? de ter amigos, de ter amigas. Vocês são, assim, fundamentais. Todos vocês. Vocês que estão aqui, vocês que estão aí. Obrigado, viu? Obrigado, um ano muito massa. 2022 vai ficar marcado mesmo. Pra mim. Que bom, Atos. Também sou muito grata por estar fazendo parte, né, dessa família, por estar aqui com vocês, por a gente estar conversando coisas tão importantes, de uma forma tão gostosa da gente falar, né? E de certeza de que chega no coração das pessoas, faz sentido para as pessoas, faz sentido pra gente. É um canal muito bom de comunicação. E que 2023 a gente continue assim, a gente cresça cada vez mais. Legal, eu acho que a gente tem que te agradecer o teu público também, agradecer por essa parceria, uma honra fazer parte, né, do marilhense.com. E quando o pessoal pergunta, Michele, você não vai criar seu canal? Eu falei, não, o meu podcast pertence ao site omarilhense.com, né? A gente começou, a gente fez essa parceria lá atrás, né? E a gente espera e tem certeza que essa parceria vai continuar. Não tem interesse de fazer o canal do Papa. O canal é omarilhense.com. Lá passa, lá transmite, né? O podcast Papo com Papo. Então eu te agradeço por essa parceria, pelo espaço no site. Vou até te pedir um favor, viu, doutora? Se o Atos não me lembrar, eu esqueço de escrever a coluna. A gente faz quase um mês que eu não esqueço. Ele esquece mesmo. A Copa do Mundo toda rolando e ele não esquece. Eu fiz nada, Atos. Precisa passar uma mensagem. Hoje é dia da coluna lá. Me lembro, porque a correria do dia a dia, a gente que trabalha muito com texto lá na prefeitura, é complicado, mas me lembro que a gente arruma um jeitinho, né? Sim. Hoje a gente vai fazer, vamos ver se na próxima terça a gente já faz alguma coisa, viu, Atos? Mas me ajude a lembrar, viu? Eu vou criar uma rotina para vocês. É interessante. Falta também da minha parte, fala você, eu preciso de 15 em 15 tal dia, pronto. Sim. Todo semanal é tanto, né? Não é só você que tá nessa deriva, nem você e nem a Valéria, tá? Porque a Valéria fazia um mês que ela não mandava foto. Também tenho essa dificuldade. Entendeu? E tem mais gente chegando ano que vem. Legal. Então eu tenho que organizar. Vamos ter coluna de advogados, vamos ter coluna de parte contábil. Então são parceiros que se interessam por estarem falando com as pessoas, né? Passando informação. Gente, a gente trabalha com informação e as pessoas falam, informação é tão superficial. Eu vi no Zap. Viu no Zap não é ver, né? Tantas empresas de comunicação que trabalham sério, que tem pessoas 24 horas trabalhando e às vezes as pessoas escrevem umas mentiras e mandam no WhatsApp e as pessoas acreditam. Nossa, o que tem de fake news por aí, né? Meu Deus. O Michele ainda trabalha
na maior empresa da cidade, que é a prefeitura. Imagina o que passa Pois assim, é. lá, Sim. de mentiras, de um monte de coisa que você Pois tem que é. contornar, você tem que falar a verdade para desmentir um idiota que tá fazendo um negócio besta. Só para dar um burburinho na cidade. Pra quê? Né? Então acreditem nos veículos sérios, gente. A gente tá aqui trabalhando de verdade, não é brincadeira, não. E é difícil. Sim, então a gente só tem que te agradecer realmente por essa parceria, né? Te parabenizar por esse ano aí, pelo crescimento, que 2023 possa ser ainda melhor, superar as metas, cumprir as metas aí, né? E nós vamos estar juntos, né, Opa, doutor? Vamos com estar juntos. certeza. O contrato já está renovado, viu? Tem que mandar um abraço pros seus patrocinadores. Verdade? Lógico, a gente tá falando de gratidão. Nossa. Quem acreditou no podcast do Michele? Faz o quê? 6 meses que você tá no ar? É, começou em junho, né? Fizemos no finalzinho de maio um teste, né? E aí desde junho, São as né? pessoas que acreditam nele. Né? Sim, a pessoa acredita que você falou, às vezes não é, é no profissional mesmo, né? É exatamente. no profissional, não é no programa em si, né? É no profissional. Então, São profissionais, são patrocinadores que ele não precisou ir 2 vezes. Ele não precisou. É que a gente tem uma cultura na cidade que a pessoa esperar é legal. Né? Dar um chá de cadeira no Sim. colega é chique. Só que em Marília é chique. Então são patrocinadores que são rotativos, alguns, e alguns que são fixos. Então eu queria Sim. que você agradecesse todos eles. Todos eles. Todos eles, lógico. Puxa vida, tomara que fosse todos, não tem uma lista extensa. Não, mas a gente tá brincando. Acho que o primeiro que eu tenho que agradecer é o Emílio lá da Montreal Portas e Janelas. Foi o primeiro que eu procurei. E o Emílio falou, vamos fazer um mês para ver como é que é. Faz 6 meses que o Emílio tá com a gente lá e não preciso nem falar. Não, ele só paga lá e vamos tocando a bola, né? Então a Montreal ali na Tiradentes, uma loja nova, né? É um grande parceiro nosso, está com a gente, né? Parabéns, Emílio. Há muito tempo. O Fábio, lá da Anjos, Colchões e Sofás, é um grande amigo teu também, né? Um abraço pro Fábio. Com o Fábio, eu fiquei sabendo que o Atos era cantor sertanejo, tinha dupla sertaneja, eu não sabia, né? O Fábio fica contando. O Fábio fica contando. Um grande abraço ao Fábio, lá da Anjos, Colchões e Sofás. Aliás, que loja. loja Tem linda. uma ali na Rotatória do Mar, tem outra aqui na Santo Antônio, uma loja fenomenal. E o Fábio tem 2 em Bauru também, viu? Cada sofá bonito, né? Nossa, sofá e camas, né? Caramba. E outros itens. Já tem 2 lojas em Marília, 2 em Bauru também, sob o comando do Fábio. A doutora Vera Moron Rodrigues, otorrino lá da Clínica do Sono, está com a gente também, né? Uma grande médica, uma das principais na área aí de otorrino, que ela cuida do Pedro Miguel, lá o ouvido do Pedro Miguel dá um trabalho danado, a doutora Vera está lá. Ela cuida mais dele ou de você? Fala a verdade. Mais do Pedro Miguel, desde criança, né? Operou, adenoide, aquelas coisas, tudo com a doutora Vera. Que legal. É uma grande parceira realmente. E pessoal que já passou com a gente lá, né? O Júnior da Ótica Brasil, a gente fez uma parceria muito legal lá também. O Carlinhos da Elétrica Avenida é outro que também nos apoiou. Olha, se eu lembrar de mais alguém aqui, viu? Acho que você vai lembrar demais. Você Acho que tem mais, sim. Você falou. Você pega a gente meio desprevenido. Não tem a cola, né? Não trouxe. Por isso que eu não mandei abraço Da especificamente. CM, lá, corretora de seguros, né? CM. Lá da CM, o Fabrício, lá todo o pessoal lá da CM, corretora de seguros. Também Tem 4 teve no com ar, a né? gente. Você falou, né? Tem 3 no ar, né? 3 no ar? É. Certeza? E tem o marilhense.com, né? Que faz sim, parte. Esse é o sim. carro-chefe. É. A gente. E se a gente esqueceu de onde a gente pede. Pessoal, Desculpa, peguei o Michele de calça dele. Pegou. Porque a gente tem que agradecer essas Sim. pessoas. Que projeto bacana, Michele. Miguel. Posso chamar de Ângelo. Miguel? Pode. O pessoal de Marília não vai. Não vai se ligar? Não vai conhecer. Gente, o nome Desde que eu vim para Marília, tornou-se O Michele. Michele é nome artístico, gente. Como coisa chique, né? né? Miguel não fica bom para rádio. Eu vim para trabalhar em rádio, né? Aham. Não, mas o que é? Michele Marvolo. Pronto, pegou. Hoje até todo mundo da minha família, né? Meus irmãos, todo mundo me chama de Michele. Só meu pai e minha mãe, de saudosa memória, que aí não chamavam mesmo. É Miguel Ângelo, né? Mas qual que é o Miguel e o Michele são a mesma pessoa? Oi? O Miguel
e o Michele são a mesma pessoa? Pergunta difícil de responder, hein? Hoje eu tô terrível. Hoje tá, né? Analisar esse Não é, podcast. gente? O Gustavo tá dormindo ali. Acorda, Gustavo, acorda aí, né? Olha, o Miguel, até época de faculdade, tudo, né? De Manduri, faculdade, era Miguel Ângelo, né? Marvula. Em Manduri, em Campinas, a faculdade virou Manduri. É impressionante como você chega em outra cidade, né? E o teu nome é o nome da cidade, né? Tinha eu de Manduri, tinha um colega de faculdade lá da classe que era Altinópolis, ali na região de Ribeirão Preto. Aí tinha o Taquaritinga é famosíssimo hoje no meio, que é o João Palomino, que trabalhou muito tempo na ESPN Brasil, né? Era colega meu de classe lá também, formávamos a dupla de zaga ali da comunicação social da PUC nos jogos de futebol lá. Na época que jogava bola ainda. Na época que jogava bola, né? É impressionante como a tua cidade virava o teu apelido. E quando eu vim para Marília, que o Eli Bíscaro que me batizou, viu? De Michele? De Michele. É porque ele em São Paulo tinha, né? O Michele Marinho, que acho que é um repórter lá de São Paulo. E ele falou, não, Miguel não fica bem para rádio, não sei porquê. E na época, eu com 21 anos, não estava preocupado com o nome, não estava preocupado em arrumar emprego, né? Sair da faculdade, estava preocupado em arrumar emprego. Aí virou Michele, não tem problema nenhum. Foi abençoado? O problema é quando a pessoa pergunta como escreve Michele. Aí é problema. Porque eu respondo sinceramente, olhando no olho, não tenho a mínima ideia. Escreva como quiser. Escreva. Por que não? Michele é meu apelido, né? Para não dar confusão, escreve com QU mesmo aí. Se eu vai colocar Michele, vai ficar meio confuso. Não, né? aí é outra pessoa, já que a gente está falando já de duas pessoas. Quem sabe o Michele vira Michele, mas a gente não sabe. Não dá, né? Não está nos planos. A netinha dele, virar Michele. Não dá, pô. Mas que legal, muito legal. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sucesso aqui na nova casa, já há algum tempo aí também. Grande abraço ao Gustavo, ao Luca, né? Todo o pessoal da casa do podcast. Quando eu vou desistir, os caras vêm, para não. Pois é. Dá um abraço pro Diego. Você falou do Diego. Um abraço pro Diego. Walter lá da DJ Studio também. O Diego também foi esse, que na hora de desistir, não, vamos lá. Amigos, né? Tá a gente vai vendo? fazendo. Que são os feedbacks positivos. E a senhora tem dando patrocinadores? certo. Não tenho. Eu quero agradecer os meus amigos. Nós, então. Eu quero agradecer a todas as pessoas que me ajudam de alguma forma, né? Minha família, vocês, meus amigos, né? Os meus seguidores também, que querendo ou não, eles também me dão muito feedback. E agradecer a toda essa rede de apoio que eu tenho. Olha que legal. Muito legal, realmente. Não esquecemos ninguém, né? Oi? Não esquecemos ninguém, não, né? Fico triste quando eu esqueço alguém. De familiares, já falamos profissionalmente. Então, o que nos resta é dar Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Feliz Natal e Feliz Ano Novo, né? Esse Natal é muito importante, gente. Sim. Olha só. Encerrando um ciclo, encerrando um ano diferente, o ano que vem para todo mundo, com muita paz, né? Isso, e a gente fazer um Natal legal, né? Fazer um Natal legal. Porque não adianta a gente ser só espectador. A gente tem que fazer um Natal bom. Partir da gente também, né? Não adianta a gente só ir comer o prato, a gente tem que preparar o alimento também, né? Muito importante. Né? Então, a gente tem que fazer as coisas acontecerem, depende da gente. Muito legal. Feliz Natal para vocês. Feliz Natal, Muito gente. obrigado. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Ô, Gustavo, obrigado, viu? Obrigado pela parceria. Agradece o seu pai por mim, a sua mãe, sua irmã, o seu pai de lá, de São Paulo, também, tá? Obrigado. Todos os pais. E o ano que vem a gente volta, né? É o último do ano, mas o ano que vem é o último. Eu falei pra você que era férias a partir de agora. Tem que curtir a vida, meu amigo. Não é? Não vem aí. Tem que trabalhar, meu filho. Pelo amor de Deus. Já trabalhou bem esse ano, né? Pelo amor de Deus, graças a Deus. Estamos vivos. Gente, obrigado. Até o ano que vem. Até mais. Falou.